Vamos ler a palavra de Deus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu vou procurar ser breve dentro dessa palavra, se Deus permitir. Quero falar um assunto, irmãos, que tem falado fortemente ao meu coração. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a desconfiança, poderíamos dizer assim, está no ar. O nosso país é um país em que nós estamos a cada dia sendo bombardeados pelo espírito de desconfiança. Estamos vendo até no relacionamento, muitas vezes dentro de um lar, dentro de uma escola, até mesmo dentro da igreja, no relacionamento com os irmãos, que muitas vezes nós não estamos tendo o quebrantamento, a segurança, vamos dizer assim, de poder abrir o nosso coração, de compartilhar as nossas lutas, de compartilhar os nossos desafios. E essa desconfiança tem um alvo principal: chegar diante de Deus. E o tema dessa noite que eu quero falar, irmãos, que eu quero trazer para cada um de nós, baseado na leitura da palavra que eu li nesse instante, é aprendendo a confiar em Deus. Queria que você repetisse comigo isso: aprendendo a confiar em Deus. Com a sua Bíblia aberta, a palavra de Deus que nos foi lida, a partir do verso 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando o barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. Irmãos, quantas vezes na nossa vida, você já deve ter ouvido muitas mensagens falando sobre o vento soprando ao contrário, as tempestades que se levantam na trajetória de uma vida, principalmente quando você está crescendo, quando você está avançando, quando você tem um alvo, quando você tem uma meta, quando você está disposto, quando você está se dedicando, batalhando, quando parece que tudo vai dar certo. Em alguns momentos da nossa vida se levantam tempestades, ventos contrários, batalhas, lutas, guerras, vem coisas que você não espera, acontecem coisas que você não espera, há momentos que você pensa até que Deus deixou de estar com você. E esse momento, irmãos, eles estão atravessando o barco, uma tempestade se levanta. E no verso 26 diz assim: e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força, aqui é o momento, irmãos, do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Até um certo momento, Pedro está confiante na palavra que o Senhor tinha liberado para ele. Naquele momento, irmãos, Pedro tem a ousadia de caminhar pelas águas. Pedro vai em direção ao Senhor até o momento em que os ventos começam a soprar forte. E dentro disso, orando a Deus, Deus me deu essa palavra. Porque nós perdemos a confiança, muitas vezes, de um Deus que nos ama? Porque nós perdemos a confiança num Deus Todo-Poderoso. Você está me olhando, eu vejo muitos de vocês olhando para mim. Eu estou pregando aqui, eu estou meio, como é que eu poderia dizer a palavra? Meio desestabilizado. Eu estou acostumado a olhar para uma igreja bem menor, né?
Estou tentando me ambientar com vocês aqui. Mas, irmão, quando surge uma enfermidade, por que nós muitas vezes perdemos a confiança no Senhor? Talvez você não tivesse coragem de compartilhar isso com alguém. Quando nós perdemos a confiança no Senhor, irmãos, coisas começam a acontecer. Pedro começa a afundar nas águas. Até então ele vinha caminhando como um vencedor. Até então ele via Jesus diante dele. Quando ele parou de olhar para Jesus e começou a ver as tempestades, ele começou a afundar. Será que eu tenho que reaprender a confiar em Deus novamente? Será que nós precisamos, como igreja, ouvimos essa palavra nessa noite, saímos daqui enfoguetados, como eu digo lá, diga isso comigo, vou sair daqui enfoguetado nessa noite. É uma das palavras que o povo mais gosta quando eu falo lá. Quando eu falo isso lá, ele fala assim, hoje o negócio vai ser quente. Quem gosta de culto quente, irmão? Quem gosta de culto cheio da presença de Deus? Mas tudo que o diabo quer que você pense nesse momento, e uma das maiores batalhas está no mundo espiritual, está na nossa mente, na batalha terrível na mente. Porque de repente, nesse momento o inimigo está trabalhando na mente de muitas pessoas, dizendo assim, olha, esse culto vai ser um daqueles cultos em que nós vamos sair da mesma forma que entrou. Então eu quero dizer com confiança em Deus, que nessa noite Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Não é apenas um homem, um pastor, um líder, pastor Nilton, ou pastor Luiz, ou pastor qualquer outro que seja confiar em Deus, mas é uma igreja caminhando sobre as águas, confiando em Deus, que vai fazer a grande diferença. Amém? Quem sabe nessa caminhada você perdeu a confiança em Deus. Eu quero relatar um testemunho, irmãos, de alguns anos atrás, na minha vida, no começo da minha fé, para dar essa introdução e falar alguma coisa importante para você. Até então, fazendo uma faculdade de teologia, estudando uma matéria chamada cura divina. E quando você recebe a palavra, você fica cheio de dunamis, e dunamis é poder de Deus em ação. E vendo aquela matéria, lendo a palavra de Deus, mostrando o poder de Deus para a minha vida, novo convertido, entendendo que eu colocaria as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, e no nome de Jesus eu ia expulsar demônios. Eu comecei a ficar incendiado, querendo ir nos hospitais, querendo pregar, e comecei a ir aos hospitais, orar pelos enfermos, orar por cura, orar por libertação, clamar pelo sangue de Jesus, vendo milagres diante dos meus olhos, vendo o cego enxergar. Já vi aqui no Pompeba, ali numa das palafitas, irmão paralítico andar, levantar da cama, caminhar, andar. Sabe, irmãos, talvez o que esteja faltando, a grande pergunta que nós fazemos, por que paralítico não está andando dentro da igreja, cego não está enxergando, é porque muitas vezes a confiança está faltando no meu coração, de que Deus está nesse lugar nessa noite, que o Espírito Santo está nesse lugar nessa noite, que eu já vi anjos entrando aqui, e Ele vai fazer milagres na sua vida. Naquela caminhada, irmãos, orando, de repente eu recebi uma notícia que a minha sobrinha estava contaminada com o vírus do HIV. E isso já fazem 24 anos atrás. Ela teria hoje 24 anos. Irmãos, e nós começamos a orar e Deus começou a agir na vida dela. Eu ia quase todos os dias, tinha acabado de casar, tinha uns 8 meses de vida cristã, nascido de novo. E nós começamos a estar indo direto no Guilherme Álvaro, porque ela ficou internada lá, e um dia a minha esposa dormia, um dia sim, um dia não. Tudo era novo. AIDS era algo novo. Tudo era novo. E quando eu deixava ela na porta do hospital, eu sempre me lembrava que a Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, num daqueles versículos diz assim, ainda que você tome alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E eu comecei a entender que a minha esposa podia entrar naquele lugar que Deus ia guardar ela. A confiança era total em Deus, de que Deus a protegeria. Porque até então as pessoas não sabiam se HIV, AIDS, pegava através de uma transmissão de um pernilongo, de uma saliva,
de um corte, irmãos, então tinha que confiar em Deus. E eu li a palavra de Deus e via Jesus tocando nos leprosos e não ser contaminado. Pelo contrário, a vida dele contaminava o leproso e ele seria curado, ele seria sarado, ele seria restaurado. E ela foi e dormia, irmãos, e os médicos tinham dado 10 dias de vida para ela. E a cada dia que nós chegávamos naquele hospital para visitá-la, sempre havia uma expectativa no nosso coração. Parecia que nós estávamos vivendo igual Pedro aqui, tempestade começou a se levantar. Até então caminhávamos sobre as águas, orando, libertando pessoas, pregando o evangelho. E durante aquela caminhada, irmãos, chegou o 10º dia, o médico deu 10 dias para ela, a gente profetizava ao contrário. Queria que você repetisse comigo isso aqui nessa noite, agora. Eu vou profetizar, diga comigo assim, nessa noite, eu vou profetizar tudo ao contrário do que o inimigo está dizendo que vai acontecer na minha vida. Amém? Glória a Deus. Você vai receber uma palavra de confiança em Deus. Você precisa conhecer o Deus que você está servindo. Eu preciso cada dia conhecê-lo mais. Eu preciso ter sede de conhecê-lo mais. Chegou o 10º dia e a minha sobrinha estava viva. 12º dia e ela estava viva. Depois de um mês e ela continuava viva. Saiu do hospital. Não tinha mais cabelos, os cabelos cresceram, ela engordou. Ela só tinha um pulmão, Jesus deu mais um pulmão para ela. Ela tinha um furo aqui, irmãos, que cheirava muito mal, Jesus a curou. O irmão Toninho está aqui lá atrás, diácono Toninho, ele acompanhou junto com a irmã Nalita, tudinho, estou vendo eles daqui. Irmão, e se passaram 2 anos, nós ganhamos multidões. Deus permitiu a vida daquela menina para a gente entrar em lugares, em igrejas, em hospitais e pregar o poder de Deus. Pessoas foram salvas, pessoas foram alcançadas. Mas depois de 2 anos, irmãos, eu quero entender porque Deus está me levando a contar esse testemunho. Não estava no programa, mas o Espírito me trouxe, eu estou contando. Porque depois de 2 anos, eu trabalhando no posto. Depois de 2 anos de vida, agora ela com 4 anos. Jesus já tinha salvo a sua mãe, Jesus já tinha salvo muitas pessoas. Numa noite que eu estava trabalhando de 0 horas de manhã, quando cheguei 7 horas da manhã em casa, estava uma notícia assim: Maricel foi para o céu, a tempestade chegou. O vento forte soprou no nosso coração. A dor chegou, a chateação, sabe, irmãos, a dor e a falta de entendimento do que estava acontecendo. Eu fui para a casa da minha sogra naquela manhã. Quando cheguei lá, elas tristes, ela, minha esposa, chorando. Maricel era uma menina doce, meiga, uma menina que foi muito usada por Deus. E ainda depois da partida dela, Deus já está usando aqui nessa noite no seu nome para abençoar você e te encher o teu coração de fé. Porque com a partida dela, muitos foram salvos para a glória e honra de Jesus. Querido, eu fui lá atrás da casa da minha sogra, dobrei meu joelho, e ali naquele momento eu estava indignado com Deus. Eu estava pregando muito sobre cura, sobre avivamento, libertação. E eu cheguei, Deus, o que aconteceu? Eu comecei a brigar com Deus num bom sentido. Quem sou eu para brigar com Deus? Mas eu falei, Deus, pregamos, testemunhamos, ela reagiu, declaramos tantas coisas, Senhor, e agora o Senhor a leva. O que está acontecendo? E me doía o coração, uma dor forte. E o Senhor falou assim comigo, eu ouvi uma voz clara falando assim comigo: dê um glória a Deus, porque ela está comigo para todo sempre. Naquele momento, eu abri a minha boca, eram umas 7:30 da manhã, eu dei um grito dentro daquele quarto, bem alto: glória a Deus! Naquele momento Jesus me curou. Fizemos o sepultamento dela. E foi um momento tremendo, pessoas aceitaram Jesus. Mas eu queria compartilhar com vocês, que eu já compartilhei pregando de outras vezes em outros lugares. Eu perdi a confiança de andar sobre as águas. Eu perdi a confiança, continuei pregando, mas sem saber, dentro de mim eu estava desconfortado para orar por cura. Dentro de mim eu estava inseguro de
estar ministrando, não contra demônios, repreendendo demônios, mas na área de enfermidade eu tinha parado, ia parando de orar, orava, mas orava muitas vezes com insegurança. E Deus não opera no meio da dúvida. Talvez você esteja nessa noite aqui passando uma luta, viveu um momento difícil da sua vida, como eu contei agora. E de repente a tua vida espiritual está por um triz, vamos dizer assim. Ou você que me ouve pela TV, que está assistindo esse programa, de repente na sua casa tem alguém enfermo. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus. E vamos dizer que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele está aqui para curar você, para curar pela TV, para curar através da rádio. Ele está aqui para tocar na tua vida. E depois de alguns anos, irmãos, um dia Deus falou comigo. Eu entendi que eu estava inseguro. E eu decidi vencer a minha insegurança. Eu clamei ao Senhor. Ele estendeu as suas mãos. Quando eu estava afogando-me, sabe, na incredulidade de orar por cura, na insegurança de orar por cura, orar por ministrações, libertações. Irmão, Jesus me tirou lá do fundo, me levantou e eu voltei a orar de novo por cura. Então, eu precisei reaprender a confiar em Deus. Sabe, meu irmão, quem sabe nessa noite, esta é a palavra da tua vida. Esta é a palavra que vai produzir o milagre que você está buscando nas campanhas, que você está buscando nas células, que você está buscando durante todo esse ano, no teu projeto de vida. Quem sabe o milagre não chegou, porque você ainda não confiou totalmente em Deus. Você está esperando muitas vezes no homem, no pastor. De repente você veio aqui nesta noite, esperando que o pastor pregasse, e a tua cura, sabe, acontecesse agora. Mas Deus está gerando em você confiança nele, porque Deus não somente vai curar você, mas Ele vai começar a usar você, Ele vai começar a levantar você, Ele vai começar a erguer você, e vai usar você para fazer muito mais do que você pensa, ou do que você imagina. Você pode aplaudir o Senhor? Diga confiança. Confiar. É ter confiança, é acreditar, é ter esperança. Ter confiança escute isso, ter confiança é segurança, diga, segurança íntima em suas ações, esperança firme, inabalável. Você está seguro. Se o barco está balançando, se o barco está sendo ameaçado quebrar, se as ondas estão fortes, Deus está aqui nesse lugar, nessa noite, para erguer a tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Se você quer aplaudir, não aplauda a mim não, aplauda o Senhor. Quando eu aprendi que pode aplaudir a Deus, eu aplaudi até doer minhas mãos. Porque essas mãos já aplaudiram tanto ídolo, tanta idolatria. Agora elas aplaudem ao Senhor. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aleluia. Algumas coisas nos mostram muitas vezes que nós perdemos a confiança em Deus. Um dos versículos que fala isso está em 1 João capítulo 3, verso 21, diz assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Dentro dessa mensagem, irmãos, esse versículo para mim é chave. Para mim, para que eu possa continuar pregando, confiando em Deus. Eu não posso subir nesse altar, ou liderar uma célula, liderar um ministério, tendo no meu coração algum tipo de acusação. A acusação, ela traz falta de confiança de que Deus vai operar. Marque esse versículo, 1 João 3, 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, repita comigo, se o nosso coração, diga, se o meu coração não me condena. Nessa noite não tem nada que está condenando você. Se algo está te condenando nessa noite, meu irmão, você vai confessar neste lugar diante de Deus, aí no altar que você está, diante da presença de Deus. E Deus vai novamente trazer sobre a sua vida confiança nele total. Total. Em primeiro lugar, eu queria falar,
no nome de Jesus aqui, meu irmão, que nós precisamos confiar em Deus, porque a sua presença está na minha vida. Bata assim no seu peito e diga assim: Deus está em minha vida. Aleluia! Mais uma vez, Deus está em minha vida. Davi tinha tal confiança, total confiança, que Deus estava com ele, que diante do gigante Golias, ele tinha a ousadia de dizer assim: ainda hoje, Deus te entregará na minha mão. Isso é confiança em Deus. Ele ia diante dos profetas de Baal, irmãos, ele brincava. Quando você sabe quem é o teu Deus, você vai para cima, meu irmão. Quando você sabe quem é o teu Deus, o medo vai embora. Quando você sabe quem é o teu Deus, quando você entende que Ele está na tua vida, você se enche de autoridade, você caminha sobre as águas, você perde o medo, você ganha coragem, você se fortalece. Aleluia! Glória a Deus! Onde estão os Davis aqui nesta noite, meu irmão? Eu quero profetizar que Deus vai levantar uma geração de Davis aqui nesta noite. Eu quero profetizar que Deus vai levantar uma geração de Elias aqui nessa noite, que vão invocar o nome de Deus e o fogo vai descer dos céus. Eu quero nessa noite trazer um alerta à igreja. Deus falou comigo nesses dias: aonde estão meus profetas que calaram a sua boca? Tem gente morrendo, perecendo, porque tem profeta guardando a palavra de Deus. Nessa noite o fogo de Deus vai vir sobre você. Nessa noite, meu irmão, você vai entender que o Espírito Santo está com você. Quando você caminha pelas ruas, o Espírito Santo está indo contigo. Eu não entrei aqui sozinho nessa noite não, meu irmão. Nós não entramos aqui sozinho. O Espírito Santo entrou com nós. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui para operar. Ele está aqui para nos usar. Ele está aqui para fazer maravilhas. Dê um tapinha no ombro do irmão que está ao teu lado e diga assim: eu vejo Deus em você. Amém? Glória a Deus. Confiar que Ele sempre me ouve. Vamos repetir isso em segundo lugar. Confiar que Ele sempre me ouve. Eu creio que Ele está assim, meu irmão. Ele está te ouvindo. Fala com Ele agora. Fala com Ele, meu irmão. A Bíblia diz: pedir, pedir e dar-se-vos-á. O Senhor diz assim: meus ouvidos estão inclinados na oração que se faz neste lugar. A confiança em Deus vai produzir milagres aqui, irmãos. A confiança em Deus vai produzir milagres na sua casa, lá na sua empresa, no seu emprego. Você que está passando aflições de repente dentro da vida financeira, em nome de Jesus, entrega a tua vida financeira hoje aqui neste lugar. Sabe qual foi o problema do filho pródigo? Ele tirou a vida financeira das mãos do pai para fazer o que queria, sem orientação, sem projeto de vida, sem nada. Desperdiçou tudo e foi à falência. Se você tirou a confiança, sabe, da sua vida financeira, se você tirou das mãos de Deus, hoje entrega novamente. Volta a entregar a tua vida financeira ao Senhor, confiar que Ele sempre me ouve. Deus está ouvindo você aqui neste lugar, meu irmão, em nome de Jesus. De repente, nesse momento, irmãos, quando eu volto para a palavra de Deus aqui, verso 29 diz assim: ele disse: vem, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou. Irmão, quem sabe nessa noite você e eu vamos precisar gritar neste lugar. Eu sempre falo para os irmãos de Itapema, tem dia que eu levanto 6:30 da manhã, vou para a igreja e fico gritando sozinho lá dentro. Porque tem hora que o vento está batendo forte. E tem hora que eu preciso falar com Deus de uma forma que Ele entenda que eu preciso de uma resposta dele.
Eu estava ali, eu falei, Deus, eu preciso ouvir a tua voz aqui. E no momento da adoração, meu irmão, eu senti uma presença tão gostosa de Deus. Eu senti uma presença tão gloriosa de Deus. Eu pedi uma confirmação da palavra de Deus. E Deus trouxe essa palavra no meu coração. Sabe por quê? Ele está restaurando a confiança dele sobre a sua igreja neste lugar. Muitos vão sair daqui restaurados nessa noite. Muitos vão andar diferente. Muitos vão chegar amanhã de um serviço diferente. Muitos vão para a sua casa diferente. Você vai andar com Deus, meu irmão, e você vai entender que quando você abrir a sua voz, Ele sempre te ouve. Diga isso comigo: Ele sempre me ouve. Pedro clamou, gritou, afundando, se afogando. Pedro falhou, deixou de confiar, deixou de acreditar, mas o Senhor estendeu as mãos e o levantou. Quem sabe, meu irmão, como aconteceu comigo de fraquejar, mas Jesus teve misericórdia e me levantou e me ergueu. E Ele vai erguer você em nome de Jesus. Terceiro lugar, diga assim comigo, terceiro lugar, confiar em sua palavra para a minha vida. Pedro confiou na palavra do Senhor. Quando ele saiu para uma pescaria, voltou e não tinha nenhum peixe, irmãos. Estavam ali, quando Jesus chegou, os viu lavando a rede e começou a trazer uma palavra. E sobre a palavra ele disse assim: volte ao mar, lance a rede. E Pedro disse assim: sobre a tua palavra nós vamos voltar e vamos lançar a rede. Num tempo que não era de peixe, num momento que não era para pescar. Mas Pedro confiou na palavra dele, irmãos. Essa confiança que Deus quer que você tenha na sua palavra. Essa confiança, nós precisamos voltar à palavra, irmãos. Nós precisamos deixar as emoções talvez de lado e começar a voltar à palavra. Se Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer, meu irmão. Tinha um menino de 5 anos que congregava comigo em Itapema, pequenininho. Um dia ele ouviu uma mensagem que eu estava pregando assim: Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer. E eu preguei nesses 3 tópicos. Deus pode, diga comigo, vamos lá. Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer. Amém? Será que Deus pode hoje produzir o milagre que você precisa? E por que você não confia? Deus pode. Agora, será que Deus quer você erguido? Jesus não queria Pedro se afundando. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Ele vai fazer, irmão. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Feche os seus olhos nesse momento. Queria que você colocasse as mãos sobre essa enfermidade. Que o diabo fala assim para você: continue, não tem cura, não tem jeito. Confie, Jesus vai curar você agora. Em nome de Jesus. Cadê o tecladista? Meu irmão tecladista, vem para cá. Querido Espírito Santo, nesse momento, Senhor Deus, eu estou orando pelas pessoas que estão aqui, Senhor. Nós precisamos voltar a andar sobre as águas. O pastor Humberto cantou nessa noite que ele decidiu pelo sobrenatural. Eu também estou decidindo pelo sobrenatural. Pedro decidiu pelo sobrenatural quando o Senhor Deus, ele estava dentro de um barco. E o Senhor chamou para fora do barco. Senhor, nós decidimos pelos sobrenaturais de Deus aqui neste lugar. O Senhor sabe, Senhor, qual é a luta que essa pessoa está vivendo, Senhor. Qual é a batalha que ela está vivendo, Senhor, nessa área de enfermidade, Deus. Eu oro agora com confiança no Senhor, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que nós oraríamos, Senhor, a oração da fé, e os enfermos seriam curados. Senhor, no nome de Jesus, eu creio agora, Senhor, diante da Tua presença, Senhor Deus, que enfermidades estão sendo arrancadas
dessas pessoas que estão aqui neste lugar, que estão enfermas, Senhor. As dores vão sumir desse corpo agora mesmo. Senhor Deus, em nome de Jesus, com confiança total, querido Espírito Santo, nesse momento, Senhor, nesse momento que o Senhor nos dá essa palavra, confiando na tua palavra, Pedro voltou ao mar, lançou a rede e os peixes começaram a vir, Senhor, muitos peixes, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós oramos, Pai, para que as pessoas comecem a ser curadas. Em nome de Jesus, eu ordeno agora espírito de enfermidade, onde quer que você esteja, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora, pelo poder do nome de Jesus, saia desse corpo agora. Senhor, o Senhor me curou quando aconteceu aquele episódio com a minha sobrinha, o Senhor restaurou a minha confiança, Pai. E no teu nome, Senhor, eu estou aqui, Senhor, declarando, Pai, pessoas sendo curadas nessa noite, Pai. Senhor Deus, nesse ambiente de glória, nesse ambiente de presença de Deus, eu ordeno agora, saia enfermidade, toda dor, em nome de Jesus, dor na coluna, dor de cabeça, em nome de Jesus, hipertensão, espírito que age agora, em nome de Jesus, estou te repreendendo agora, saia, esse coração que está acelerado, em nome de Jesus, eu te ordeno, volte às batidas normais agora, em nome de Jesus, estou ordenando agora, a coluna, em nome de Jesus, toda essa área de ossos, Senhor Deus, essa pessoa que está aqui com osteoporose, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito, eu ordeno agora, saia dessa vida, em nome de Jesus, você que está com dor de ouvido, receba a tua cura agora, saia daí, espírito de enfermidade, saia, dor de cabeça, eu te ordeno agora, toda essa pressão, todo esse mal-estar, em nome de Jesus, esse enjoo no estômago, em nome de Jesus, saia agora, dor na bexiga, suma, em nome de Jesus, saia agora mesmo, em nome de Jesus. Shebarakandarava sheramanaya, Sheramakanderebasure bahandaramanamanai. Riba catalabashere cantareba xandaralabarabacas. Reba Jeová rafala bacaturi nemanacas. Oh, reba cachalamahatalamanai. Oh, Jeová Rafa, toca. Iribera rachere cantalamanai. Ele me canta la manaia. Eu sei que o Senhor me ouve. Eu confio na tua palavra. E nesse momento eu dou ordem agora a todo o trabalho feito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, Deus me dá uma direção para repreender agora. Tire cantarabachure cantalamanaia. Põe a mão no seu estômago, você que está com um bolo no estômago agora. Ribachou de canterima hachananai. Tire cantalamasturi andalamanaya. Eu vejo, irmãos, uma revelação de Deus, de uma libertação. Deus falou para mim nesta noite, quando eu entrei neste lugar, quando o Humberto estava cantando, eu sou livre. Você cantava e Deus falava, tem gente cantando nesse lugar que não se sente livre. Nessa noite Deus me dá uma palavra de autoridade. Essa prisão, essa cadeia, esse bolo no teu estômago, uma obra que foi feita contra a tua vida, está sendo destruída nesse lugar. E da mesma forma que Elias invocou o fogo dos céus, invoca esse fogo agora sobre a sua vida. Receba essa libertação. Cadeias, grilhões, sejam quebrados agora. Sejam quebrados agora em nome de Jesus. Entramos aqui, Senhor. Entramos aqui agora, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas começam a ser libertas neste lugar. Pessoas começam a ser libertas agora. Você que está preso à tristeza, você que está afundando, você que está afundando na tristeza, você que está afundando na depressão, você que está afundando nas feridas, nas mágoas, Jesus estende as mãos para você nessa noite. Ele está ouvindo o teu clamor, as tuas lágrimas que estão descendo aí. Shiri cantalabaxeira balaias, ribalabachuri cantalamanai. Você que foi travado, você que estava caminhando sobre as águas, que estava cheio de sede para fazer a obra de Deus, veio uma luta, uma tempestade movida pela inveja, diz o Senhor.
Mas eu paro nessa noite essa tempestade contra a tua vida.